Glória a Jesus. Sempre que eu vejo o Rogério e a Kelly, eu fico tão feliz. Eu sei que lá em Sorocaba está muito bom, né? Lá é uma bênção. Já estivemos lá, é uma cidade maravilhosa. Mas que dá saudade desse povo. Ah, meu Deus, dá muita saudade. Não é? Mas glória a Deus. O Senhor leva para onde Ele quer, não é, irmãos? E faz como Ele quer. A palavra do Senhor na segunda carta de João. Você sabe que essa carta não tem capítulo, não é? É um texto corrido, é um texto único. Mas tem versículos para facilitar a nossa compreensão. E eu queria ler com você o versículo 12. Bênção, por favor, pega o meu óculos dentro da bolsa, por favor. Né? Esqueci, cadê a Luciene? Luciene falou o nome de uma doença que tem quando a gente faz 40 anos. Não é? Quando a gente fica sem... Tem que usar óculos, né? Glória a Deus. Ai, vamos. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas eu não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Vamos ler todos juntos? Vou pedir para quem está ali, a Sara. Sara, por favor, está na NA. Então vamos começar, verso 12. Vamos ler todos juntos? Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é todo o conselho de Deus. Cada letra, cada vírgula, cada detalhe que o Senhor permitiu ser colocado nesse livro sagrado, vem para a nossa instrução, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a correção, para alinhamento, para a instrução em justiça, para encorajar a nossa vida e para levarmos-nos para mais perto do Senhor. Por isso, nessa noite, toma as nossas mãos e leva-nos para mais perto do Senhor e para a vontade perfeita que o Senhor tem para a nossa vida. Nós, como igreja, dizemos sim e amém para tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre o poder sobrenatural da comunhão. Sim, porque existe um poder que é liberado quando nós estamos juntos como corpo de Cristo. Você consegue imaginar que enquanto Jesus caminhou sobre essa terra, ele foi ungido com autoridade e com poder. Mas quando ele foi assunto aos céus, ele se tornou o cabeça de um corpo que ele deixou aqui na terra. E esse corpo sou eu e é você. Nós somos membros uns dos outros. Ou seja, continuamos operando em poder. O mesmo poder que havia em Jesus está no corpo dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. E quando eu lia esse texto, o Senhor falava no meu coração sobre a importância de andarmos em comunhão. Certa feita eu li uma frase, aliás, um texto de um autor muito conhecido, talvez até você já tenha lido algum livro dele. Dietrich Bonhoeffer foi um autor que escreveu um livro chamado Vida em Comunhão. Também escreveu sobre discipulado. Ele foi um homem que viveu na época do nazismo, um teólogo muito conhecido, e ele foi preso pelos nazistas. E lá na cadeia, ele conseguiu desenvolver comunhão com o corpo de Cristo, mesmo estando preso. E foi lá que ele começou a escrever sobre a importância da vida em comunhão. E ele disse algumas palavras, e eu anotei aqui. Ele disse: a comunhão dos irmãos cristãos é um presente gracioso que procede do próprio Deus. Procede do reino de Deus e que pode nos ser tirado a qualquer hora. E que talvez num curto prazo de tempo. Por isso, quem pode, neste momento, usufruir de uma vida em comunhão com outros irmãos, que louve a graça de Deus do fundo do seu coração. Agradeça de joelhos e reconheça: é graça. Nada mais do que graça. O fato de que hoje ainda podemos viver em comunhão uns com os outros. Irmãos, a comunhão verdadeira, ela não procede dos nossos méritos.
A comunhão verdadeira daqueles que amam a Jesus não procede das suas qualidades ou das suas virtudes, mas procede de apenas um único alicerce: é Cristo em nós. É por causa dele que pessoas tão diferentes como nós conseguimos nos reunir e estar no mesmo lugar e louvar o mesmo Deus e amar com a mesma intensidade e caminhar no mesmo propósito, porque nós somos alicerçados nele. Eu lembro que nesse livro, eu li há muitos anos, mas ele fala uma coisa muito verdadeira. Ele diz assim: tem gente que vive uma fantasia de uma comunhão na igreja, porque essa fantasia é baseada em perfeição humana, e isso nunca vai acontecer. Mas a verdadeira comunhão, ela transcende as limitações humanas, porque existe um alicerce, que é Jesus Cristo. E nessa carta, quando o apóstolo João está bem mais velho, essa carta não é como o Evangelho de João, que ele escreveu alguns anos após a morte de Jesus. Essa carta, João já estava bem idoso. E ele começa a pensar em coisas que ele viveu na vida. E ele começa a entender, proveniente de uma maturidade de fé, a importância de estar junto com outra pessoa. Já dizia Hernandes Dias Lopes que o cristianismo não é apenas conhecimento, é sobretudo relacionamento. Porque um ateu fica dentro de casa e ele abre um livro e ele estuda e ele adquire conhecimento. Um grande estudioso, um grande mestre acadêmico, ele pode ficar em casa com um livro na mão e adquirir muito conhecimento. Mas o cristão, ele não consegue viver uma vida plena estando sozinho na sua casa, porque sozinho ele não é corpo, ele morre. Mas quando nós estamos juntos, nós somos edificados. Pode dar glória a Deus? Quando nós estamos juntos, nós somos encorajados. Quando nós estamos juntos, nós muitas vezes entramos cansados, fadigados. Mas aquele irmão vem, nos abraça, nos dá um sorriso, pergunta como você está. E alguns corajosos vão dizer: eu não estou tão bem. E aí você começa a chorar e recebe um abraço. E aí está tudo bem. Alguns ainda preferem colocar a máscara do domingo feliz. Como é que você está? Está na bênção. E não está nada na bênção. Mas aqui é lugar de expressar quem somos. Aqui é lugar de acolhimento. É lugar da gente se abraçar e dizer: você errou, eu também. Então vamos caminhar a 2ª milha, a 3ª, a 4ª, a 5ª. E João, ele começa a falar sobre esse mistério. Talvez você pense: não, pastor, é só uma saudação. Não, irmãos. É uma saudação que revela princípios para a nossa vida com Deus. A primeira coisa que eu percebo aqui é que João estava disposto a ser intencional no processo de relacionar-se com alguém, de se envolver com o outro. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: eu ainda tenho muitas coisas para escrever para vocês. Ou seja, ele escreveu a primeira carta, futuramente ele escreveu a 3ª carta, mas nesse momento ele fala: olha, eu poderia ficar aqui fazendo novos tratados, novas epístolas, mas eu não quero fazer isso. Existia uma intencionalidade. O que eu quero fazer é diferente de uma carta. Quem aqui é da época da carta, levanta a mão. Irmão, só quem foi da época da carta sabe que luta que era aquilo. Jesus amado. Irmãos, nós namoramos 4 anos à distância. Naquela época eu já falei, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha internet. Aliás, não tinha chegado nem o cartão telefônico, era ficha. Então a gente tinha que mandar carta toda semana, eu pelo menos. Eu recebia uma por mês, tudo bem. Mas eu mandava toda semana. Não é, amor? Irmãos, que luta era a ansiedade de esperar uma carta. Todo dia eu ia no correio. Todo dia. Será que ele lembrou de mim e mandou uma carta? Aí uma vez por mês a carta chegava. Mas era tão bom quando eu abria a carta. E tinha a letra dele lá. Contando brevemente em uma folha. As coisas que se passavam no seu dia. Mas eu falava: ele lembrou. Mas carta é bom. Mas o melhor é quando dava julho e janeiro e dezembro. Que ele dizia: eu estou chegando. E aí a carta não tinha mais valor nenhum. Era diferente, agora era pessoal.
O apóstolo João, ele estava dizendo assim, olha, eu posso escrever para a igreja, para os meus amados, muitas coisas. Mas sabe o que eu decidi? Eu decidi que eu não vou mandar uma carta. Eu decidi que eu quero me envolver, que eu quero estar perto de você, que eu quero olhar no seu olho, que eu quero te dar um abraço, que eu quero segurar na sua mão, que eu quero saber não de letra fria, mas eu quero saber pessoalmente das suas lutas. Eu quero sentar com vocês no meio da igreja. As igrejas não eram tão grandes. E o apóstolo pôde dizer, eu vou decidir fazer algo. Eu poderia me acostumar com o modo mais fácil. Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Dizem aí que ligar no aniversário é prova de amor, né? Em tempos de WhatsApp. Porque hoje todo mundo só manda zap. Aliás, a gente nem gosta que telefonem pra gente, porque quando aquele bichinho toca, a gente acha uma coisa estranha. Quem é o louco que está me ligando? Porque ninguém liga mais para ninguém. Esse é o modo mais fácil. Mas sabe, irmãos, se a gente quer ter uma vida de comunhão, a gente precisa abandonar o modo mais fácil. E a gente precisa ser intencional. Eu posso até mandar uma mensagem, mas eu quero te ver pessoalmente. Eu quero trazer para você algumas verdades nessa noite. Papel e tinta mantém a distância, mas o olhar no olho aproxima. Se tem uma coisa que esfria um relacionamento, é a distância. Eu lembro que quando a gente namorava e renamorava todos os anos. Porque a gente ficava 6 meses longe, só por carta. E aí quando era pessoal, eram 2 estranhos. Aí tinha que novamente desenvolver aproximação, intimidade. E quando estava se acostumando, tinha que voltar. 6 meses na carta. E quando voltava, vamos começar a namorar de novo. Irmãos, e tem gente que está vivendo os dias na igreja assim. 6 meses sem bater um papo com o irmão. Sem ir na casa do outro. Sem perguntar como é que ele está. Tem gente que não gosta nem de receber visita porque dá trabalho. Eu quero dizer que ser igreja, relacionamento, é abrir a porta. É abrir o coração. É chegar na casa do outro, é visitar. É dizer, vem na minha casa. É fazer um bolo como vocês fazem tão bem, um pão de queijo. O café para quem gosta, o suco para quem ama. É você dizer assim, olha, eu não tenho uma mesa farta, mas eu tenho um coração farto de amor para me relacionar. A igreja não pode, irmãos, perder a comunhão, porque Jesus disse que uma característica dos últimos dias era que o amor de quase todos iria se esfriar. E se tem um organismo vivo que se chama amor, é o corpo de Cristo, é a igreja. E o amor da igreja não pode se esfriar. E deixa eu te contar uma novidade, eu vou ferir você e você vai me ferir. Mas eu tenho um compromisso de continuar amando você. E você precisa me amar, apesar de eu te machucar. Porque isso é ser corpo. Irmãos, eu estou com um problema no meu pé nesse momento. E para andar está muito difícil, porque é embaixo do pé. Mas eu não vou decepar o meu pé e lançar ele fora, porque eu preciso dele. Embora ele me fira da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Mas eu preciso do meu pé. É entender que o corpo é necessário, todo ele. Sabe, irmãos, essa rejeição ao esfriamento de amor precisa ser um levante da igreja dos últimos dias. Nós precisamos abrir não só o coração, mas a casa. Vai chegar um tempo aqui na nossa igreja que nós vamos nos reunir nas casas. Você pode dar glória a Deus por isso? E não é para ganhar alguém para Jesus só, não. Não é para multiplicar a célula. Não, é para que a gente aprenda a adorar ao Senhor em comunhão juntos dentro de casa. E a gente precisa querer, não quero na minha casa não. O povo vai entrar com o pé sujo. O povo vai querer que eu faça comida. E vão ficar até a hora que quiserem. Né? Eu brinco com a Cirlei. A Cirlei tinha uma vibe de todo domingo o pessoal ir para a casa dela, né, irmão Tião? E eu falava com o Daniel, eu não sei como ela aguenta. Porque vocês são muito barulhentos, vocês são bagunceiros. Meu Deus, vocês riem alto, gritam alto. Como que a pessoa não surta com um negócio desse? Aí, olha a cara da pessoa, tá nem aí. Eu falo, alguns receberam um dom para isso, não é? Outros se esforçam para aguentar. Mas, irmãos, isso é ser igreja. E o apóstolo João disse, olha, eu vou acabar com esse individualismo.
Eu vou acabar com esse isolamento. Eu vou acabar com essa coisa de amizade virtual. Eu vou me relacionar. Talvez você vai se relacionar mais com alguns e menos com outros. Mas a gente precisa se relacionar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Há quantos anos você está aqui e nunca abriu a sua casa para algum irmão da igreja ir lá passar uma tarde com você? Ou mais, quantas vezes você convidou alguém para ir na sua casa? Irmãos, essa crise de comunhão precisa ser aniquilada de dentro da igreja. Porque nós somos aqueles que precisamos ser intencionais no processo de se relacionar. Sabe, irmãos, visitar alguém, como o apóstolo João disse, é um desejo e é uma manifestação de amor. E o apóstolo, aliás, o autor aos Hebreus, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que a hospitalidade é algo esperado por aqueles que conhecem e amam a Jesus. Lá no capítulo 13 de Hebreus, a partir do verso de número 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando a hospitalidade sem saber, acolheram anjos. Meu Deus! Existe um poder extraordinário, um poder sobrenatural que é liberado na vida da comunhão do corpo de Deus. Irmãos, existem pontos que o autor aos Hebreus vai deixar bem enumerados. Primeiro, o amor entre irmãos, que é o amor fraterno, ele tem uma característica diferente da do mundo. O mundo é eu amo até que. No mundo, eu amo até que você me fira, até que você me traia, até que você fale mal de mim. Mas na igreja o amor fraternal precisa ser constante. O que é algo constante? É algo perene, é algo duradouro, é algo que não oscila. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vai ser ferido, mas a gente precisa continuar amando. Porque senão a gente se entrega a essa cultura dos nossos dias, em que ninguém mais se importa com ninguém, em que ninguém mais ama ninguém. E a Bíblia vai dizer, seja constante o amor fraternal. E ele fala, mas não se esqueça, a segunda característica. A hospitalidade, ela precisa ser lembrada. E o que eu estou fazendo aqui, irmãos, com a Igreja Batista Hebron em Chácaras, é lembrar a cada um de nós a necessidade que nós temos de sermos hospitaleiros. Receber pessoas, abrir a porta. Por quê? Porque, irmãos, alguns sem saber vão hospedar anjos. E talvez você diga para mim, pastor, e daí que eu vou hospedar um anjo? Peraí, você não entendeu. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Meu Deus, você abre a casa, você abre o coração e Deus envia seres que vão ministrar em seu favor para você que vai herdar a salvação. Tem gente perdendo e se privando do privilégio de ter o serviço de seres ministradores, seres espirituais, porque deixa a porta fechada. Eu quero que a minha porta fique aberta para anjos entrarem. Uma vez o pastor João fez uma cirurgia me lembra, amor, de hérnia inguinal. E ele precisou colocar 3 telas. E eu lembro que o médico falou, olha, você vai ter que ficar de cama, não pode pegar peso. E aí eu lembro que umas irmãs foram visitar a gente. E aí uma irmã levou um tantão de jabuticaba gostoso. E a primeira coisa que ela falou foi assim, olha, eu não sabia que podia vir na casa do pastor. E a gente riu e falou assim, como assim? Ela falou, é porque da igreja que eu venho não pode ir na casa do pastor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode e você deve ir lá em casa. Eu lembro que quando Dani nasceu,
Eu conto nessa mão aqui, esquerda, as pessoas que foram lá em casa visitá-lo. Inclusive a Kellen foi. Eu lembro disso. Mas eu lembro da irmã Luísa, da Suelane. Mas eu conto nessa mão aqui quem foi. E eu achava aquilo muito estranho. Eu falava, gente, se fosse... Eu brincava, né? Se fosse lá em Maceió, amor, na primeira semana a casa estava virada de cabeça para baixo. Na segunda tinha um monte de gente na porta. Na terceira tinha... O povo não vai, né? E aí eu engravidei da Débora. E aí eu estou conversando com a irmã aqui da igreja e falei assim com ela, ô fulana, vai lá em casa quando a Débora nascer. E ela virou para mim e falou, uai, vocês gostam de receber visita? E eu falei, por quê? Porque uma irmã da igreja, quando o Dani nasceu, avisou a todo mundo que não era para ir na casa de vocês, porque vocês não gostam de receber visita. E eu falei, a irmã está enganada, você pode ir lá sim. E aí já não cabe mais numa mão o tanto de gente que foi lá em casa visitar a Débora. Que foi quase todo mundo, glória a Deus. Irmãos, preste atenção. A gente precisa abrir a casa e abrir o coração. Não acredite no que terceiros falam ao respeito de outra pessoa. Se você não ouviu dessa pessoa, não propague o que você não ouviu. E tem gente que fala assim, ó, eu tenho uma leitura boa, eu consigo observar, e sai propagando coisas que não são verdadeiras. Se você não ouviu da pessoa, não propague. Só fale do que você ouviu da própria pessoa. É tão bom quando a gente está junto em comunhão. É tão bom quando a gente está junto em família, como igreja, como corpo. É tão bom quando a gente entra na casa de alguém e a gente se sente amado, acolhido. E eu quero dizer que essa igreja é um lugar assim e precisa continuar assim. E não pode perder a prática da hospitalidade, irmão. Não fique na carta, deseje encontrar com aquela pessoa. Vou ser redundante aqui, pessoalmente. Não fique na carta. E o autor vai continuar falando lá em 2 João. Volte comigo para 2 João. Ele vai dizer o seguinte: eu não quis fazê-lo com papel e tinta. Por quê? Porque eu espero ir visitar vocês, para que nós possamos conversar pessoalmente. A segunda coisa, a primeira é, seja intencional no processo de se relacionar. Queira se relacionar. A segunda, tenha expectativa na comunhão. Olha o que o João falou, o apóstolo. Eu espero, eu quero, eu anseio, eu estou aguardando pelo dia em que eu vou poder me encontrar com você, pessoalmente. Irmãos, eu não sei quem já recebeu pessoas em casa, mas quando a gente vai receber alguém, a gente fica pensando no que aquela pessoa gosta, sim ou não? Nossa, será? Todo mundo já sabe, né? Porque a pastora Tássia não gosta de café, então ela gosta de suco, chá, água, mas café não. Né? Nem pé de galinha, irmãos. Viu, Ivan? Viu, Ivan? Nem pé de galinha. Que Ivan fica me mandando umas fotos de pizza com pé de galinha, de sopa com pé de galinha, uma aliança de noivado. Pelo amor de Deus, pé de galinha, não. Mas você fica pensando, não, fulano gosta disso. Eu imagino, gente, Marta, sabendo que Jesus ia na casa dela. Ela ficou doidinha da cabeça, ela começou a correr de um lado para o outro. E ela ficou com raiva de Maria. E eu quero trazer um parênteses aqui para você. Se você vai receber alguém na sua casa, qual que é o erro? O erro é você deixar para preparar tudo quando a pessoa chega. Porque quem é mais importante é a pessoa. Então, se Marta tivesse preparado tudo antes e tivesse dado tempo de qualidade, de atenção para Jesus, ela não tinha sido repreendida. Mas ela inverteu a prioridade. Ela achou que Jesus estava preocupado com a correria e com a agitação dela quando Jesus quis ir na casa dela, para vê-la, para conversar com ela. Então, fica a dica. Você vai receber alguém em casa, pré-faz o arroz, pré-faz a comida, pré-aquece tudo, prepara com antecedência para que aquela pessoa chegue e usufrua de comunhão com você. Amém? E João vai dizer isso, olha, eu tenho expectativa. Paulo foi alguém que desejava ter comunhão com os irmãos. E eu quero que você abra comigo, abre para mim, Sara, por favor, querida. Romanos, capítulo 1, dos versos 9 ao 12. Romanos 1, do 9 ao 12. Aleluia, Jesus. Nós não vamos ser uma igreja fria. Você pode dizer amém? Nós não vamos ser uma igreja indiferente.
Nós vamos ser uma igreja que ama, que acolhe, que abraça. Hoje de manhã nós não tivemos culto aqui, eu assisti o culto de uma igreja e o pastor dizia assim, olha, eu estava conversando com as pessoas do estacionamento, os responsáveis, com o pessoal da entrada da igreja, da introdução, para fazer um diagnóstico da igreja. E eles começaram a falar comigo, pastor, os irmãos não gostam que a gente dê a mão para apertar. E eles também não gostam que abrace. E aí o pastor ficou bem preocupado. E ele dizia hoje de manhã assim, irmãos, a gente entende que a pandemia causou um distanciamento, sim ou não? Porque a gente vinha de máscara, primeiro não via o... Olha eu de Libras aqui, cadê as meninas da Libra? Não via o sorriso. Então, o sorriso fala muito. Não podíamos tocar, tinha que ser, ó. Não podíamos abraçar, mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa. A pandemia passou. Irmão, você acredita que uma vez saiu uma irmã aqui da igreja? Ela saiu da igreja. E eu falava com o pastor João assim, amor, fulana não está vindo para a igreja. Não está vindo para a igreja. E ele falou, não, amor, disse, não, tem muitos domingos que ela não vem. Liga para ela. E aí ele ligou. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, pastor, não estou indo não. Porque eu estou chateada com a pastora Tássia. Por quê? Porque ela me abraça apertado, mas teve um dia que eu fui abraçar ela, ela abraçou de leve. Foi ou não foi, amor? Irmão, só o sangue de Jesus, né? Mas você sabe que eu gosto de te abraçar. Mas no dia que eu te abraçar de leve, não sai da igreja, não. É porque talvez eu esteja com pressa. Talvez tenha que atender alguém. Entendeu? Mas ela saiu e não voltou, porque disse que eu abracei de leve. Mas olha o que Paulo está dizendo. Romanos, capítulo 1, de 9 a 12. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, olha a expectativa de Paulo, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de ir visitá-los. Porque eu desejo muito ver vocês, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Irmão, você entende que aquele apóstolo, ele viajava por todos os lugares, ele escrevia várias cartas, ele conhecia muitas pessoas, mas de repente ele escreve aos romanos, ele diz, olha, Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês. Eu desejo muito ver vocês, muito, pessoalmente. Para quê, irmãos? Para que Paulo desejava ver os irmãos? Olha o que ele diz. Porque existem milagres e poderes sobrenaturais que são liberados no meio do encontro, da comunhão. A primeira coisa, existe partilhamento de dons espirituais quando a gente se encontra face a face. Irmãos, eu falo de dons que se manifestam por meio do corpo, que é a igreja de Jesus. Você chega na casa de alguém e aquele alguém começa a liberar vida sobre o seu coração. Começa a contar as experiências que ele passou, as lutas que ele viveu, mas permanece firme. E aí você fala, Deus, eu preciso dessa fé inabalável. Você chega na casa de alguém e aquele alguém está chorando, e aí você pode orar por aquele irmão, e às vezes é uma enfermidade, e você ora e aquela pessoa é curada, porque existe partilhamento de dons quando a gente se encontra pessoalmente. Meu Deus, existia uma igreja que se acostumou a ficar em casa e dizia, nossa, mas até CA online eu posso. Jesus, a manifestação desse poder, esse mistério que existe no corpo quando a gente se reúne, irmão, você não vai encontrar sozinho na sua casa. É no meio do corpo, que é a igreja. Dons espirituais são revelados e compartilhados. Compartilhados. Você entendeu essa palavra? O que é compartilhar algo? É pegar do que eu tenho e dar um pouco para você.
Quando a gente se reúne, dons espirituais são compartilhados. Você entende o poder disso? Nós não podemos perder a comunhão. E ele continua dizendo, olha, porque eu desejo muito ver vocês, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Na comunhão do corpo tem fortalecimento. Às vezes é você que está fraco, cansado, fadigado, exaurido, e chega alguém e te encoraja. Vai na sua casa, bate a porta e te encoraja. Ou mais do que isso, você é consolado. Irmãos, eu lembro de uma situação que a gente viveu há muitos anos atrás, muito difícil, financeira. E foi muito difícil, muito difícil. E eu lembro que tinha uma irmã aqui da igreja, não tem, né, que ela não morreu e está aqui ainda. Glória a Deus, que viva 100 anos. E eu lembro que ela chegava no final do culto e ela dizia assim para a gente, para mim ou para o pastor, ela vinha com um envelopinho e falava, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou te entregar isso. Irmãos, e ela não podia. Ela não era uma pessoa abastada. E eu chegava em casa e eu abria, isso faz muitos anos, né? E tinha R$50, era muito. E eu dizia, Deus, essa pessoa não pode me dar isso. Eu ficava tão constrangida. Mas era exatamente o que eu precisava para comprar o pão, o leite, a comida, a carne daquela semana. Irmãos, eu lembro de uma vez que ela falou, eu quero ir aí visitar vocês. Ela não sabia. E ela chegou lá em casa cheia de sacolinha. Eu tinha feito cirurgia de túnel do carpo. Não foi nenhuma coisa grave. E ela chegou cheia de sacolinha. E tinha fruta. E tinha legume. E tinha verdura. Ela não sabia. Mas a presença dela na nossa casa nos trouxe consolo. Deixa Deus consolar você por meio do seu irmão. Deixa Deus usar o seu irmão. Não fica constrangido. É a ação do Espírito trazendo a comunhão e a vida sobre a igreja. Porque quando a igreja se reúne dentro de casa, no templo, nós somos consolados mutuamente. Olha o que o texto diz. É uma fé mútua. Olha o que Paulo fala no final do verso 12. Para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua. Quando a gente tem comunhão, ninguém tem fé maior do que a outra. Olha o que ele diz. A fé de vocês e a minha. É um encontro de fé. Não de fezes. É um encontro de fé. Que libera vida. Quando nós nos reunimos como corpo. Existem momentos, irmãos, que a gente se pergunta. Por que eles não estão aqui? Por que eles não vieram? Por que eles não estão participando? Eu não falo de hoje, porque hoje é bênção. Quem pôde viajar, glória a Deus. Você queria? Eu também. Mas estamos aqui glorificando a Jesus. Amém? Mas tem momentos que a igreja proporciona, momentos tão tremendos. E a pessoa se priva disso. Porque quer se isolar. Não faça isso. Isso é uma queixa. Nós damos curso de noivos desde... Nosso Deus, nem me lembro. A gente começou a dar curso de noivos, eu nem tinha o Daniel ainda. Então eu já perdi a conta de quantos noivos a gente já deu curso. E antigamente nós dávamos curso para turmas. Então vinha gente da metodista, da presbiteriana, da assembleia. E a gente formava aquelas turmas enormes. Hoje não, hoje a gente dá para o casal. Porque a gente entendeu que alcança melhor a realidade do casal. E a gente brincava, curso está terminando, mas me chama para comer na sua casa, hein? Gente, espera que eu vou lembrar para ser justa. Se 3 casais chamaram a gente para comer na casa deles, foi muito. Aí você fica ali 4 meses, reunindo toda semana, ministrando, encorajando. Aí você fala, quero ir lá na sua casa. Desisti já. Mas no dia que o meu casar, eu vou na sua casa. Ele falou assim, mamãe, quando a gente for casar, eu quero que vocês dois deem curso de noivo para mim. Eu falei, não, filho, não fica legal a gente dar curso de noivo para você. Não, mamãe, eu quero. A gente vai fazer lá e vai fazer aqui. Vamos fazer 2. Eu falei, amém. Ou seja, viu? Me chame, que eu vou. Pelo menos nele eu vou acreditar, né? Que vai me chamar. Irmão, a gente precisa comungar mais. A gente precisa se aproximar mais. A gente precisa querer estar junto. Porque o partilhamento de dons, o fortalecimento, o consolo e a fé mútua acontece no ambiente do relacionamento.
é na mesa. Lembra Jesus quando ele partiu o pão diante dos discípulos? Os olhos dos discípulos se abriram. Tem um poder sobrenatural que acontece no partir do pão. Parta a pizza com seu irmão. Parta a metade do frango com quiabo com seu irmão. Parta, já está aumentando de nível. Parta o churrasco com seu irmão, né? Parta o pão com café com seu irmão. Parta o queijo com seu irmão. Mas não deixe de partilhar a vida de comunhão uns com os outros. Volte comigo lá para a segunda carta de João. Eu estou quase terminando. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro ele falou: eu ainda tenho muitas coisas a escrever para vocês, mas eu não quis fazê-lo com papel e tinta, porque eu espero ir visitar vocês, para que a gente possa conversar pessoalmente. Para quê, irmãos? Leia comigo. Para. Não tem não, Sara? Cadê João? Segunda carta de João, verso 12. Segunda carta de João, verso 12. Ô, Gu, cutuca a Sara aí, Gu, para ela não dormir. Vamos lá, 2 João, verso 12, chegou? Pode passar mais, Sara, por favor. Conversaremos pessoalmente, para quê, irmãos? Vamos dizer com mais força? Para que a nossa alegria seja completa. Então, primeira pergunta, tem alegria completa à distância? Não tem. Mas sabe o que me veio muito forte ao coração? Que somente em 2 momentos da Bíblia, e foi o mesmo João que escreveu, ele fala sobre uma alegria completa. Lá no seu primeiro livro, no Evangelho, lá no capítulo 15 de João, no verso 11, Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E ele começa a falar com eles sobre a necessidade de que eles se amem. Olha, vocês precisam se amar. Se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. E aí vocês vão ter alegria completa. Ou seja, quando a comunhão com Deus, grave isso. Quando há comunhão com Deus, existe o quê? Alegria completa. E só tem um segundo momento em que existe alegria completa. É na comunhão com os irmãos. Olha o que o texto diz. Para que eu quero fazer tudo isso? Lá em João, verso 12. Para que a nossa alegria seja completa. Comunhão com Deus gera alegria completa. Comunhão com o irmão gera alegria completa. Solidão gera tristeza plena. Isolamento gera amargura. Ressentimento, continuar sentindo e ressentindo e sentindo, gera morte do corpo. Mas quando a gente decide estar junto, a gente decide que quer viver uma vida de satisfação extrema. Porque a alegria completa é isso. Quer dizer, um sentimento de contentamento ou prazer extremos. Quer dizer regozijo, plenitude. Quer dizer completa satisfação, deleite e prazer. Espera aí, pastor, eu não tenho deleite e prazer com meu irmão da igreja. Então tem alguma coisa errada. Não, é porque fulano já me feriu, irmão, preste atenção. Você acha que a gente aqui de cima não já feriu você? Inúmeras vezes. Você acha que você aí também não já feriu a gente? Inúmeras vezes. E eu quero dizer inúmeras vezes. E vezes, e vezes, e vezes. Mas a gente está junto não é por causa de mim nem de você. É por causa de Cristo. O alicerce da verdadeira comunhão não tem nada a ver comigo e nem tem nada a ver com você. Tem a ver com a responsabilidade que temos como corpo de sermos a igreja, a noiva do Senhor, aonde Ele vai manifestar a multiforme sabedoria dEle, onde a graça dEle vai ser liberada, onde o corpo cresce para edifício do Senhor, onde existe um auxílio de juntas, onde todas funcionam para que a glória de Deus se estabeleça, onde podemos anunciar as virtudes do Senhor, para que todos ouçam e saibam que Ele continua sendo um Deus bom. Que Ele continua sendo misericordioso. Que Ele continua sendo santo e poderoso. Irmão, preste atenção. Eu não estou falando para você porque eu nunca vivi. Eu já vivi quebra de comunhão.
Eu dizia para um irmão, acho que foi para o Riley, não foi Riley, estava te contando das épocas passadas. Eu dizia para ele, ô Riley, tinha época que eu chegava na igreja e tinha uma irmã que pegava assim na minha roupa e dizia assim, eu não entendo por que você usa essas roupas. Eu acho horrível o tecido que você escolhe. Eu dizia, Pai do Senhor, irmã. O que eu ia fazer? Aí eu engravidei. E outras engravidaram ao mesmo tempo, né, Sheila? E aí essa mesma irmã chegava para mim e dizia assim, a sua barriga de grávida está tão feia, porque a da fulana está tão bonita. Aí nasce o menino. Aí a pessoa pergunta, eu não entendi porque ele nasceu clarinho, ele tinha que nascer da cor do pai. Aí eu falei, irmão, porque ele também tem mãe. Não é? Aí eu trazia uns lápis de cor, uns caderninhos para ele desenhar. Quem lembra? Você lembra, né, Su? Eu trazia uma bolsa assim para ele ficar quietinho no culto. Ele não levantava na hora da pregação. Ele não levantava porque eu domesticava ele, entendeu? E aí um dia eu estava ali sentada com ele, naquele cantinho, ela bateu na minha perna e falou, vamos ver até quando ele vai ficar assim quietinho, porque vai chegar o dia que ele vai derrubar a igreja inteira. Tá bom, então. Aí você pergunta, e aí, pastor, deixa eu falar com a irmã. Eu não. E como a bichinha precisou da gente. E eu estava lá para servir. Eu dizia para o meu esposo, amor, eu não consigo nem ter raiva dela. Porque é tanta imaturidade que não dá para ter raiva. Não dá. E aí eu engravidei da Débora. Ela olhou para mim e falou, agora vem da cor do pai. Eu falei, irmã, não tenho nenhum problema com isso, porque eu casei com ele, porque eu gosto de uma coisinha assim. Eu gosto. Aí, frustração geral, nasceu da cor da mãe. Você está entendendo, irmão? Eu estou contando coisas fáceis que a gente já viveu. Irmão, a gente já viveu a situação de... Eu estou contando para você entender que a gente já foi ferido. De uma irmã me procurar e dizer assim, pastor, olha, a irmã fulana está dizendo que sabe por que a construção da igreja não termina. É porque vocês vivem trocando de carro. Chamando a gente de quê, irmão? Ladrão, Celi. Eu falei, irmã, até hoje a gente nunca comprou um carro. Todos foi meu pai e minha mãe que me deram. Porque eles podem. Um dia a gente foi fazer uma visita para um casal. E aquele casal, a gente foi contando a experiência da minha faculdade, terminar o curso. E eu fui falando das dificuldades, a gente teve que vender terreno, vender lote. Porque lá em Alagoas eu fazia na federal, mas aqui eu não consegui federal. Então, tinha que pagar. E eu não tinha noção que a particular era tão cara. E eu falei, amor, nós vamos vender o lote que a gente comprou quando era noivo, porque tem que pagar. Minha mãe vendeu outro lote também. Eu nunca vi faculdade particular para ser tão cara, né? E aí o irmão olhou para a gente e falou, meu bem, se eu soubesse, eu não dizimava, porque eu dizia assim, a esposa do pastor faz faculdade. Então, não vou dizimar, não. Irmão, você não está entendendo. Você não está vendo uma pessoa aqui que caminhou fácil, não. Mas eu quero dizer que eu não abro mão da comunhão com o corpo. Sabe por quê? Porque aqui é lugar de vida. Aqui é lugar de relacionamento, de restauração. Aqui é lugar onde o Espírito Santo libera a sua graça e o seu favor. Aqui é lugar de transformação. Aqui é lugar de cura. Irmãos, e se eu for pensar em quantas e quantas situações ao longo de 23 anos aqui nessa igreja nós já vivemos. Era para eu estar assim no mundo, arrasada. Quero saber de tudo, menos de igreja. Mas eu quero saber de igreja. Porque a igreja, eu já falei para você, é como a Arca de Noé. Tem todo tipo de bicho, tem barulho, tem cocô, tem mau cheiro, tem gritaria. Mas se eu pular da arca, tem dilúvio, tem morte. Na arca tem salvação, então não abra mão de estar na arca. Eu quero dizer para você, irmão, que comunhão com o corpo vai valer a pena. Não importa quantas vezes você foi caluniado, quantas vezes você foi ferido. E eu falo sem problema nenhum, porque já isso nem... eu dou risada desses negócios. Porque isso acontece. Mas, irmão, eu desejo muito ver cada um de vocês. Para que a gente possa compartilhar dons espirituais. Para que nós cresçamos juntos e sejamos edificados. Para que nós possamos ter partilhamento de fé mútua. Para que haja consolo mútuo.
Para que haja comunhão verdadeira, que não depende de quanto ruim eu sou, de quanto ruim você é, de quanto boa eu sou, de quanto bom você é, mas depende do Cristo que derrubou barreira de inimizade entre dois povos, e de ambos os povos fez um povo só. É por causa dele que nós estamos aqui. E tem uma canção que diz, foi só por causa dele. Não é? Eu não sei a música, mas eu lembrei dessa frase. É por causa dele. Quando você entrar por essa porta, entre por causa dele. Quando você sair dessa porta, muitas vezes machucado, volte por causa dele. Quando alguém se levantar contra você, permaneça de pé por causa dele. Porque nele existe e há tudo que nós precisamos. E eu quero declarar que não vai faltar alegria completa sobre a igreja do Senhor. Não vai faltar plenitude da presença, porque quando nos reunimos, existe um liberar poderoso do céu sobre as nossas vidas. Existe um poder sobrenatural que acontece na comunhão. E eu quero te encorajar nessa hora a ficar de pé. E nós vamos orar juntos, para que o Senhor fortaleça o nosso coração. Para que o Senhor nos dê a mesma intencionalidade que o apóstolo João teve. Eu não vou me contentar em ficar longe. Eu não vou me contentar em ficar mandando cartinha, não. Eu quero muito ver você pessoalmente. Para poder te abraçar. Para poder te escutar. Para poder te encorajar. Para poder receber consolo. E para sermos edificados em amor. Eu quero te convidar a escolher alguém aí no seu lugar. Olhe para alguém, o Espírito Santo tem liberdade aqui. Às vezes você está aí no seu lugar e Deus conduz você a orar com alguém. Saia do seu lugar, dê a mão para essa pessoa e diga, olha, eu quero orar por você. Nós vamos orar juntos nessa hora. Se você puder encontrar com alguém, encontre, mas não fique sozinho. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos dizer, Senhor, firma os nossos pés sobre a rocha. Não firma os nossos pés sobre os nossos sentimentos e emoções. Irmão, e deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mensagem não vem porque está acontecendo algum problema na igreja, não. Está tudo bem, glória a Deus. Mas o Espírito Santo deseja falar conosco. Que nós não podemos perder a vida de comunhão. Amém? Então não fique no seu lugar. Olhe para o lado, olhe para o outro. Veja se tem alguém que está sozinho. Procure essa pessoa. Chegue junto. Olha para mim. Amanhã os jovens, adolescentes têm um tempo de comunhão aqui. E eu tenho convicção de que Deus vai liberar tanta coisa poderosa naquele dia. Amanhã, desde as 9 da manhã até a noite, nós vamos estar juntos aqui. E eu sei que vai haver um liberar de vida de comunhão e poder sobre a igreja. Então procure alguém, nós vamos orar nessa hora. Comece a orar. Não deixe ninguém sozinho. Se você é jovem, procura outra jovem. Se você é jovem, procura outro jovem. Se você é homem, procura outro homem. Se você é mulher, procura outra mulher. Mas não fica sozinho. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós resistimos nessa noite a toda frieza fraternal. Nós resistimos nessa noite a toda frieza espiritual. Nós resistimos nessa noite a todo sentimento de isolamento, distanciamento, a todo sentimento de portas e barreiras que se erguem uns contra os outros. Mas nós declaramos quebrados todo o intento do inimigo. Restaurados os corações feridos, restaurados os corações machucados. Pessoas desconfiadas, pessoas que decidem não mais se relacionar. Nós agora decidimos na autoridade do nome de Jesus que nós vamos dar a oportunidade de caminhar na segunda, terceira e quantas milhas o Senhor determinar. Xarabacandarabassou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo
tu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Você pode declarar isso? Nós somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar dois abraços, pelo menos. Dois. Assim, de levezinho, né, Nano? Que você tá machucada aí na costela. Então, devagar. Dá dois abraços aí. Se você quiser dar mais, pode dar mais. Ah, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Eu sei que às vezes na caminhada a gente fica meio ressabiado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. E a gente acredita que não vale a pena tentar mais uma vez. Mas eu quero declarar que vale a pena tentar mais uma vez. Vale a pena. Porque a nossa alegria será completa. A gente brinca, a gente partilha, mas é algo espiritual e poderoso que acontece. Quando os irmãos vivem em união, ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. A vida e a bênção para sempre. Não é por breve espaço de tempo, é para sempre. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que é a minha frase lá em casa. Eu não estou nem aí, eu quero é chegar no céu. Então, não perca tempo. Não pare a sua caminhada por causa de alguém que tropeçou e machucou você. Queira chegar no céu. Amém? Que Jesus te abençoe. Vamos seguir esse 2023 amando mais. Porque o nosso amor não vai se esfriar. Em nome de Jesus. Pastor João. Vamos aplaudir a Jesus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu esqueci o aviso. Aliás, lembrei. Nós vamos ter a ceia da unidade, já estamos falando isso há um tempo,
para evitar que você procure em cima da hora e não ache mais vaga, porque só temos 200 vagas. Para a igreja de Chácaras, para a igreja de Eldorado, para a igreja de Pedra Azul. Então, as três, né, a gente só tem 200 vagas para oferecer. Vai ser um sítio, irmãos, eu fui em 2 sítios ontem, né, evento de carnaval, ministramos lá, a pastora ministrou, Dani ministrou, e a gente vê a realidade. O que a gente está oferecendo na ceia da unidade é algo que, irmãos, está muito em conta, em vista dos que a gente tem visto. Né? Sítio está muito caro, e refeição completa também. Então, vai ser sábado, domingo e segunda, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Piscina, campo, um tempo da gente está assim, ó, como a pastora ministrou, conhecendo o irmão, brincando, cultuando. Então vai ser completo. A gente sempre fazia um dia só, agora vamos fazer 3 dias, porque cai na segunda-feira o feriado. Então, sábado, domingo e segunda. Pastor, eu estou sem condições, procura a gente, porque eu estou até dando uma sugestão, de repente a gente junta, faz uma feijoada e cobre aí aquelas pessoas que talvez estão sem condições de ir, embora esteja com um preço muito bacana, né, me lembra aí, Hortência, 172 o adulto, pra sábado, domingo e segunda, pensão completa. E para a criança de 6 até 11 anos, né? R$ 86. E para abaixo de 6 anos, nada. Não é que não vai comer, come, tem menino de 6 anos que come igual gente grande. Mas a gente quer facilitar o máximo para todo mundo que quer poder participar. E ainda pode dividir, já não tem mais janeiro, fevereiro está acabando. Então, pode dividir até abril. Eu vou pagar uma parte agora em fevereiro, vou pagar outra parte em março e vou findar em abril. Pode, não tem problema nenhum. Então, irmãos, nós gostaríamos que você não perdesse tempo. Por quê? Esgotou a vaga, não tem mais. Ô, pastor, mas eu queria tanto conseguir uma liberação lá no meu... Não dá. Porque a vaga no sítio é limitada. Então, procure Hortência, levanta a mão, Hortência. A Marissa, cadê a Marissa? Está ali do lado. E a Sara Vitória está aí? A Marta também, levanta a mão, Marta. Procure uma delas. E dê o seu nome, pega o seu carnê e vá acertando. A outra coisa, irmãos, já estamos finalizando, é que nós fizemos a campanha para missionária. Até tiramos o gasofilácio, o cofrezinho de missões, porque já findamos a campanha. Era o mês de janeiro. Ainda não fomos, tá, querido? Para você não ficar assim, pastor, e a oferta? Não fomos ainda. Vamos avisar quando estivermos para ir. Temos um problema que o culto lá nessa igreja que nós vamos estar indo, visitando e abençoando, é no mesmo dia do culto nosso, é na quinta e no domingo. Então a gente fica com dificuldade. Como é que a gente faz? A gente vai fechar, né, para ir? Então a gente está tentando ver uma outra maneira da gente poder ir. Mas assim que nós tivermos uma posição, nós vamos informar aos irmãos. Amém, queridos? Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Está faltando mais algum aviso? Me lembra aí, claro, os nossos visitantes. Nós fizemos a propaganda ali, está tudo pronto, né, Margarete? Então, eu queria convidar o casal, esqueci o nome dele, gente. Cadê o papelzinho? Késia e Leandro, por favor. A Marli e Rogério Kellen. Vamos aplaudi-los, irmãos. Vamos aplaudi-los. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Isso, pode acompanhar aqui, Rogério, pode acompanhar a Bia, pode acompanhar a Margarete. Já estão indo lá. Dê a mão quem está do seu lado, vamos orar juntos em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso. Tão bom, Senhor. Podemos fazer parte da família do Senhor. Como foi falado aqui, tantas situações para afastar, mas a tua palavra é clara, Senhor. É quando há união, é quando há unidade, que o Senhor se manifesta, revela a sua glória. E o Senhor, ó Deus, ordena a bênção e a vida para sempre. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a vivermos assim, como o Senhor quer, como família,
porque é uma família que vai morar no céu, uma família que vai morar eternamente no céu. Louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer por essa noite, por cada vida que veio te adorar, por aqueles que, ó Deus, não puderam estar porque estão viajando, outros acompanhando nas suas casas, enfim. Senhor, por algum motivo, eu te peço que o Senhor alcance cada um deles. E assim como nós chegamos aqui, o Senhor nos conduz em paz e segurança. Dá-nos uma noite abençoada, um restante de feriado também, debaixo da tua paz e proteção. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e assim te agradecemos. Por aqueles irmãos que viajaram e estarão retornando, guarde-os nas estradas, livre-os de todo e qualquer acidente, Senhor. Guarde e preserve a vida dos teus servos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Dê um abraço aí no seu irmão.